O general G. Dias afrontou a CPMI no dia de ontem, né, com suas mentiras, né, e muitas contradições foram ditas ali em depoimento à CPMI que apura os atos de 8 de janeiro. Pois bem, deputados de oposição, no caso bolsonaristas, pediram a prisão imediata do ex-GSI de Lully. E ele disse o quê? Não tenho medo de ser preso. Presunçoso, né? Vamos então a essas notícias. Eu peço para você deixar o like, compartilhar muito, porque mais pessoas precisam saber as informações diárias que eu trago aqui. Então eu conto com a sua ajuda para propagar a verdade no Brasil, desmentindo a esquerda o tempo todo. Vamos para as matérias, vamos lá. Oposição pede prisão de G. Dias. Ex-ministro diz que não tem medo de ser preso. Parlamentares acusam o ex-ministro do GSI de prevaricação. Tá aí a cara, né, do tiozinho. A oposição acionou nesta segunda-feira, dia 31, a Procuradoria-Geral da República, PGR, pedindo a prisão do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, por prevaricação. O general, contudo, disse que não tem medo de ser preso. Ao todo, 25 parlamentares assinaram a solicitação. No documento, eles mencionam as imagens das câmeras de segurança que foram divulgadas pela CNN Brasil. Nas gravações, o ex-ministro aparece à paisana no Palácio do Planalto, circulando e orientando os vândalos para a saída. G. Dias deixou de praticar indevidamente a ação de ofício para satisfazer interesse pessoal, disseram os parlamentares. A oposição ainda mencionou uma decisão do ministro Careca do Meu Coração, do Supremo Tribunal Federal, que obrigou o ex-ministro a depor à justiça por considerar as gravações gravíssimas. Conforme os parlamentares, o ex-ministro tinha a obrigação de proteger o Planalto, mas se revelou omisso. A oposição menciona ainda os avisos que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, enviou para o general desde 5 de janeiro de 2023, por intermédio do então diretor adjunto do órgão, Saulo Moura Cunha. Pois bem, pessoal, foram citados aqui duas ocasiões. Aquelas imagens onde o G. Dias entrega água, né, e suquinho, sei lá o que mais, para os vândalos. E ele afirmou na CPMI com todas as letras que aquilo foi uma montagem da CNN. Aquilo foi uma montagem para chamar a atenção do público, né? Ele afirma que é mentira, que ele nunca fez esses atos. E foi perguntado também sobre os alertas, os 33 alertas que ele recebeu da ABIN, e ele disse que não se lembra de ter recebido nada disso. E ainda mais, disse que ele não mandou ninguém adulterar nenhum documento. É muita cara de pau. Nós só queremos saber o dia que ele será conduzido, porque por muito menos pessoas ficaram presas e hoje, se estão em casa, estão com uma tornozeleira eletrônica como se fossem bandidos, como se fossem criminosos, pessoas que estavam transitando nas imediações ali dos atos de 8 de janeiro, né? É impressionante ainda o que o Brasil passa para o mundo, né? É um país totalmente voltado à bandidagem, a proteger a bandidagem, né? Vamos para a próxima matéria que vai falar sobre esse assunto também. Vamos lá. Na verdade, a próxima matéria não vai falar deste assunto, mas de pessoas envolvidas neste assunto, no caso aqui, o Flávio Dino, né? Dino Dias não vê elementos para prisão de Bolsonaro neste momento, ainda frisou neste momento. Eles não conseguem, pessoal, não conseguem, eles tentam, eles reviram, eles remexem, eles fazem o que eles querem para tentar colocar o Bolsonaro na mesma cela que o Lula. Eles não conseguem colocar o Bolsonaro na mesma característica, o mesmo caráter que o Lula tem, ou falta dele, né? Bolsonaro é o presidente mais honesto que o Brasil já viu. É muito difícil que outro que entre no lugar de Bolsonaro seja tão honesto quanto ele, mas até agora não se encontra uma agulha nesse palheiro.
Uma agulha sequer neste palheiro não se encontra. Não se acha provas alguma contra o melhor presidente que o Brasil já teve. Vamos entender então a matéria, vamos lá. O ministro da Justiça deu as declarações no mesmo dia em que o ex-presidente e Michele ficaram em silêncio no depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias. No caso, Michele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Fábio Van Garten, eles ficaram em silêncio no depoimento. Foi uma frustração para a Polícia Federal, que neste caso estava ali recolhendo mais depoimentos sobre o caso das joias. Eles ficaram quietinhos, em silêncio. Né? E isso é frustrante para eles, porque eles queriam que o Bolsonaro desse alguma coisa que poderia levar até a prisão dele. Né? Flávio Dino afirmou nesta quinta-feira que não vê elementos, neste momento, ainda está frisado, para a prisão de Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça deu as declarações no mesmo dia em que o ex-presidente e Michele Bolsonaro ficaram em silêncio nos seus depoimentos à Polícia Federal. Bolsonaro e Michele são suspeitos de integrar um esquema internacional que a gente já sabe, barará, barará. A defesa do ex-mandatário, como publicamos, contesta a competência do STF para julgar o caso. Abre aspas. Eu não vejo, sinceramente, neste momento, elementos públicos que levem a isso, a prisão do Bolsonaro agora, declarou Flávio Dino em entrevista à Globo News. Como tese, como hipótese, é possível. As investigações estão andando normalmente e, se for necessário, será feito. Creio, por experiência profissional, que isso vai depender do comportamento dos acusados, dos investigados, acrescentou o ministro. Agora deixa eu contar um segredinho para você que me acompanha todos os dias. Eu já agradeço de antemão a preferência de vocês em acompanhar os meus vídeos aqui. Também agradeço a todos que deixam um like e que compartilham, porque ajuda muito aqui o canal. Vamos lá. Se eles pudessem, eles prenderiam Bolsonaro neste exato momento. Por que que eles não fazem isso? Por medo. Medo de quem? Da população. Medo do povo. Medo da reação dos bolsonaristas, dos admiradores do presidente Jair Messias Bolsonaro. Se eles quisessem hoje, mesmo sem provas, eles colocariam Bolsonaro atrás das grades, só para sentir o gosto de ter derrotado o presidente Bolsonaro. Mas eles não vão fazer isso. Eles não fazem isso. Primeiro porque não tem provas. Beleza, isso não é problema para eles. Também prenderam milhares e milhares de pessoas sem ter provas de que elas estavam nos atos. Certo? Então não precisa de provas para eles colocarem quem eles quiserem na prisão. Mas eles não colocam por esse motivo. Porque o poder emana do povo. Eu não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Eu nem posso, na verdade, falar mais nada para vocês. Vamos então para a próxima matéria. Eu peço para você deixar o like, compartilhar se você gosta do meu trabalho aqui e puder ajudar com o Pix, está aí na sua tela, pixdireitanobrasil@gmail.com. Qualquer valor ajuda aqui o canal, tá bom? Vamos então para a próxima matéria. A próxima matéria, na verdade, é aí, né, uma fala do Magno Malta na CPMI, frente a frente com o G. Dias, cobrando esclarecimento sobre uma fala do Lula. Uma fala do Lula em que Lula diz: alguém facilitou a entrada no Palácio. Alguém facilitou a entrada nos três poderes. Vamos ouvi-lo então, vamos lá. Ministro, eu queria lhe fazer uma pergunta. O presidente Lula, não são palavras minhas, ele disse que alguém facilitou e que foi de dentro para fora. O senhor é um homem preparado, o senhor falou de todo o seu currículo aqui e todo mundo já tem conhecimento. Estar desse lado aqui da cadeira é horroroso e eu não quero lhe colocar em posição vexatória nenhuma, porque sei que sua família está lhe vendo e acho que a gente precisa ter esse tipo de respeito. Não vou colocar. Mas o presidente Lula disse que alguém facilitou. O senhor, com a sua capacidade, chegar a general e ter a capacidade de entender segurança pública, o presidente acertou ou errou ao fazer essa afirmação? Acho que acertou, né, presidente? Gilberto, agora troca de O que é que está acontecendo? Eu já pedi para todo mundo ficar em silêncio. Né? Eu vou pedir para todo mundo ficar em silêncio. Não é possível uma coisa dessa. A gente está aqui trabalhando
E não é razoável que os deputados tenham que interromper para sempre causar essa condição de interrupção. Eu acho que o senador Magno Malta está fazendo aqui uma das melhores inquisições que essa CPI já teve. Então eu peço que o senador continue, peço desculpas a ele, ao depoente, e vamos manter aqui a ordem dos trabalhos. Senador, muito obrigado e desculpe. Dá para o senhor fazer a pergunta novamente, senador? Porque quem faz a afirmação é o presidente da República. De alguém facilitou. Eles entraram, isso foi de dentro para fora, não foi de fora para dentro. É uma afirmação do presidente. E aí eu pergunto ao senhor, sei que não é a minha pergunta é difícil. Não é fácil a sua resposta. Porque quem afirmou foi o presidente Lula, não sou eu. E o senhor, do que viu, do que presenciou, e aqui eu já adianto, não sei se o presidente vai me dar mais um minuto, porque o senhor chegou no seu depoimento à Polícia Federal, o senhor disse que chegou às 14h50, mas o senhor aparece na imagem às 16h29. Contradição. Foi feito. Alguém facilitou? Foi de dentro para fora, como disse o presidente Lula, e aí o senhor, quando fez a sua explanação, falou a sua verdade, não é? E tenho certeza que o senhor não vai mentir nesse momento. Porque há uma afirmação do presidente da República. Então a minha pergunta é, houve falha? Senador, sempre há falha em qualquer tipo de operação. Quando o senhor planeja uma operação, possivelmente haverá falha. Não digo que o presidente acertou ou errou. Eu abri uma sindicância investigativa para apurar exatamente isso daí. Agora, senador, vamos, por favor, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Nós estamos num prédio de 36 mil metros quadrados, a 30 metros de uma via extremamente movimentada, sem anteparo físico nenhum que parasse a possibilidade de invasão, e cada vidro quebrado se tornou uma porta de entrada. Então a porta de entrada, na realidade, não era só as portas. Cada vidro quebrado é uma porta de entrada. Mas veja, assim, porque o meu tempo... Mas eu abri sindicância. Eu não sei se naquela intervenção o presidente vai me dar mais um minuto. Já colocou, né? Já colocou. A minha pergunta é o seguinte: quem facilitou? Porque a afirmação é do presidente. Eu liguei para o GD para perguntar, cadê o soldado? Não tem soldado. Tem gente andando lá. E afirmo para o senhor que eu fui atrás de todas essas pessoas que foram mostradas nas imagens. General, não sei se eu vou repetir aqui, porque o advogado estava falando. Não, por favor. E essas pessoas que lá estavam, porque quem vê o senhor na imagem, não há indignação de qualquer maneira. O senhor está muito passivo ali. O senhor errou ali, porque o presidente te liga e pergunta, cadê os soldados? Quando ele te pergunta, cadê os soldados, o que é que o senhor respondeu a ele? Que eu acionei os soldados de acordo com o plano escudo. E cada porta de entrada, que eu já falei para o senhor, cada vidro quebrado é uma porta de entrada. E eu abri sindicância. O senhor tem sindicância aberta em várias instâncias. Mas gagueja. Não, sim, tudo bem. Esse gagueja. Aquelas pessoas, senador, do tempo foram correndo. Eu sei, aquelas pessoas já foram 2 vezes na Polícia Federal. Não, deixa eu falar. Aquelas pessoas não estão presas, as que estavam perto do senhor. Nenhuma delas estava na Papuda, nenhuma delas estava na Comédia. Eu estou falando com o senhor, assim, pela saúde da minha neta, que sou uma das pessoas que mais foi visitar. Certo, presidente? E Nenhuma das pessoas que ele está dizendo, que ele está comentando aí, estão presas. São pessoas que estavam do lado de fora. As que quebraram o vidro mesmo, o Magno Malta está afirmando, não sou eu. É o Magno Malta que estava visitando, ele falou, nenhuma dessas estão presas. Olha só como isso é grave. Muitas vezes fui em nome da própria comissão, né? Lá, com a minha disposição pessoal, de vê-los. E tentei identificar, não encontrei. E eles estavam ali, justamente no local onde o senhor estava, muito limpinhos, muito arrumadinhos. E como eu tenho aqui um pouco de tempo, então, se o senhor não quer contradizer o presidente da República, mas a fala dele está falada, não tem como, né? Inclusive, há uma outra fala do deputado Lindbergh, que eu não vou colocar no ar aí, que ele tenta
dizer o que o presidente disse. Pois é. E o presidente, então, reforça o que disse no telefonema que deu para o senhor. O triste de tudo isso, senadora Damares, é ver que há todo um trabalho para que se fique na conta da Polícia Militar do Distrito Federal. Exatamente. Agora, a minha pergunta ao senhor é, diante de tudo que o senhor colocou, do trabalho que o senhor fez, da sua operacionalidade, da sua indignação, por que só o senhor está fora do governo? Por que só o senhor foi demitido? Pois é. É uma pergunta? Uma pergunta muito interessante, né? O cara tão competente, um cara que fez de tudo pra salvar o prédio, como ele diz, ele fez tudo corretamente. Por que ele pediu, então? Ele pediu demissão depois que as imagens vazaram do GSI. Por quê, hein? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que ele pediu demissão se é uma pessoa tão competente, tão à altura do seu cargo? Eu não fui demitido. Eu pedi demissão. Então, eu fui demitido a pedido. O senhor foi demitido a pedido, pois é. Mas diante de tudo isso, tantos subordinados que erraram e que já estiveram aqui e que falaram com o senhor, eles estão penalizados, só foi o senhor. Mesmo a pedido. O senhor não acha que toda essa coisa está sendo colocada no colo dos subordinados? E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que o senhor disse à relatora que o senhor pediu para tirar o seu nome e colocar do GSI, que seria o mais normal. O senhor falou aqui com a relatora. Não, o que eu fiz ali, na mudança de documento, foi dizer GSI seria mais adequado do que colocar o meu nome. Porque é um órgão, é uma instituição, correto? O senhor disse a ela, correto? Correto, general? Lá só tinha órgão do Estado, não tinha o nome pessoal de o senhor pediu A ou B ou C. Não tava... tirar o seu nome e colocar GSI. O senhor afirmou que... Eu sugeri para o Saulo. Eu sugeri, entendeu? Você entendeu errado, Magno Malta. Eu sugeri apenas que mudasse o nome lá. É ele que quis mudar lá, o ABIN, o diretor da ABIN que quis mudar. Eu só sugeri, eu só dei uma sugestão. Eu sou o chefe do GSI, mas eu só dei uma sugestão. Eu sou o chefe máximo da segurança da Presidente da República, não, eu dei só uma sugestão. E nós somos otários, né? Nós temos nariz de palhaço, é isso? Com respeito a todos os palhaços, que é um trabalho digno. Esses sim trabalham. Agora, políticos, difícil achar um aí, hein? Dá pra contar nos dedos dos que trabalham. Mas é muito cara de pau o cara vir e falar assim, eu dei só uma sugestão. Demorou ainda pra falar. Gagueja mais do que tudo. E ainda tá solto. Isso que nos indigna. Isso que nos indigna cada vez mais. Eu peço pra você deixar o like, compartilhar muito. Vamos pra próxima matéria. Vamos lá. O caminho do PT para caçar o mandato de Moro. Lembra-se que há um tempo atrás, assim que Dallagnol foi cassado, o mandato de Dallagnol, ele foi cassado, eu falei pra vocês que provavelmente um dos próximos seria Sérgio Moro. Está acontecendo. Está acontecendo. Sérgio Moro está na mira. Lembra-se do que o próprio presidente das minorias falou. Eu não vou sossegar enquanto eu não for o Moro. Vocês sabem. Vocês ouviram. Todo mundo ouviu. O Brasil inteiro ouviu. Tem gente que nega-se a dizer que ouviu. Não, o presidente da República não falou isso, não. Isso foi um sentido figurado. Foi sentido figurado. O caminho do PT para caçar o mandato de Moro. Isso aqui já é uma realidade. O partido pretende usar a lista de voos fretados pelo senador ao custo de R$625 mil para alegar irregularidade nos gastos de sua campanha em 2022. É assim que eles fazem. O PT pretende usar uma lista de voos fretados por Sérgio Moro para reforçar seu pedido de cassação do mandato do senador pela União Brasil do Paraná. A história, revelada pela coluna de Malu Gaspar em O Globo, na última quarta-feira, foi publicada também pelo Estadão nesta quinta-feira. A lista foi anexada pelo Diretório Paranaense do União Brasil ao processo que corre no TRE do Paraná. Segundo as notas fiscais entregues pelo partido, o ex-juiz federal foi beneficiado com R$625 mil de recursos públicos.
A empresa contratada para os voos foi a Táxi Aéreo Hércules, de Curitiba. O advogado Luiz Eduardo Pessinin, que representa o PT no caso, alegou que Moro já era pré-candidato quando a União fez os gastos com os voos fretados. E sendo assim, essas despesas deveriam ter sido declaradas na prestação de contas do Senado. Ainda aguardamos o Diretório Nacional. Afinal de contas, Moro teve um conjunto muito grande de despesas, disse Pessinin. Eu não vou dizer que o Moro não tenha feito irregularidades, alguma irregularidade pode ter sido cometida, isso vai precisar ser aí investigado, vai ter que ter uma investigação precisa, porém, a gente sabe que o Moro está na lista, né? A gente sabe que esta investigação não é por acaso, não é uma investigação isenta que quer punir uma pessoa que praticou corrupção apenas, não. Isso tem um endereço certo. E nós ouvimos isso da boca do próprio presidente das minorias, né? O Lully, que disse em alto e bom som: eu só vou descansar quando eu ferrar o Moro. Ele conseguiu com o Dallagnol, agora ele quer o segundo passo, que é o Moro e Bolsonaro e mais alguns que eles querem destruir, querem tirar da área, ó, quer tirar da frente, são as pedras no sapato, né? É vingativo. Eu já disse e vou repetir, este desgoverno é um desgoverno de uma pessoa extremamente vingativa e que ele vai até as últimas consequências para se vingar daqueles que descobriram seus roubos e colocaram ele na cadeia. Essa é a realidade. Vamos então para a próxima matéria, vamos lá. Bolsonaro e Michele Bolsonaro convocam apoiadores para ato político. O melhor presidente do Brasil e a melhor primeira-dama que já passou por aqui, que mais trabalhou. Eu nunca vi uma primeira-dama trabalhar conforme a Michele Bolsonaro. Se vocês lembram de alguma primeira-dama, coloque aí nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês, tá? Mas a Michele Bolsonaro, ela trabalha até hoje, principalmente por pessoas menos favorecidas, que são pessoas especiais. Cerimônia partidária acontece na capital federal. O ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro convidaram apoiadores a participarem do encontro do PL Mulher Distrito Federal. O ato político será realizado neste sábado. Nós queremos convidar vocês, mulheres de Brasília e do entorno, para participarem conosco, disse a ex-primeira-dama. Será um motivo de satisfação muito grande poder encontrá-las nesse dia. Beijo a todas, acrescentou Bolsonaro. O evento do Partido Liberal será no Ípica Hall, em Brasília, Distrito Federal. A entrada é gratuita. Trouxe essa matéria para vocês para lembrar que o Bolsonaro, né, e sua digníssima esposa estão na ativa. Eles estão trabalhando pelo país. Estão em todo o tempo e eles não param. Eles não param, mesmo diante de depoimentos, mesmo diante de perseguições, eles estão firme e forte. Cabe a nós ajudarmos eles, ajudando canais de direita como o meu aqui, o Direita no Brasil. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu trago aqui, deixa o like, é de graça, e compartilhe muito. Isso ajuda muito o engajamento. O canal tem sofrido aqui com perdas de inscrições, então verifique se você está ativo a sua inscrição aqui no canal e também ative o sino para receber as notificações. Não são todas, infelizmente, a plataforma trabalha de uma forma que ela não entrega todas as notificações. Então é por isso que eu preciso da sua ajuda para pegar o link desse vídeo e repassar nos seus grupos bolsonaristas de direita, cristãos, que vocês fazem parte, tá bom? Eu conto com vocês nessa corrente. E também tem o link do nosso grupo no WhatsApp. Tá acabando as vagas lá, vocês sabem que os grupos são limitados, o número de pessoas, totalmente gratuito. Clica aí e entra no grupo, eu estarei lá também e nós vamos bater um papo lá. Vocês podem mandar os vídeos que vocês sabem, que vocês conhecem e a gente bate um papo legal lá, tá bom? Link aqui no primeiro comentário lá embaixo, fixado. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando. Durante o dia temos mais informações para vocês. Deus abençoe.